Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Voz da Enfermagem, um podcast em que damos voz a especialistas e profissionais desta área. No episódio de hoje vamos dedicar-nos à enfermagem de saúde mental na infância e adolescência. Para isso contamos com a colaboração de Verónica Pereira, enfermeira especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, e também autora do livro infantil Vamos Brincar às Emoções com o Pepe. Enfermeira Verónica, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um gosto enorme recebê-la no nosso podcast para falarmos desta temática tão importante, não só para os profissionais da área da enfermagem, mas também para os educadores, para os pais. Muito obrigada eu pelo convite, é um gosto enorme poder estar aqui a partilhar aquilo que é a minha prática já há alguns anos, reconhecendo que de facto é uma excelente oportunidade de comunicarmos para a população em geral. Por isso, muito obrigada mais uma vez pelo convite que me foi endereçado. Enfermeira Verónica, para iniciarmos então o nosso podcast, porque é que é tão importante falarmos em saúde mental junto dos mais novos? No fundo, cada vez mais nós vimos a perceber a importância destas temáticas numa fase precoce, como até a gravidez. Porque, no fundo, nós estamos a falar aos pais daquilo que vai ser o desenvolvimento dos filhos e já começamos a perceber o quão importante é falarmos, por exemplo, da vinculação, da relação e do impacto que isso vai ter ao longo da vida da criança. Por isso, nós consideramos a saúde mental na infância o alicerce para aquilo que vai ser depois o desenvolvimento emocional, cognitivo e social daquela criança, não é? Tudo começa na primeira infância e depois vai se desenvolvendo ao longo da vida. Por isso, se nós potenciarmos estas temáticas da saúde mental num contexto lúdico e dinâmico, vamos com certeza potenciar uma melhor saúde mental ao longo da vida e teremos com certeza adultos mais saudáveis. Exatamente, sim. E quais são os problemas de saúde mental que têm sido encontrados de forma mais frequente? Cada vez mais precocemente nós encontramos, por exemplo, a ansiedade. Às vezes já na primeira infância as ansiedades de separação, a dificuldade em ficar, por exemplo, no jardim de infância e de se separar da sua mãe ou do seu pai. Não é só a ansiedade na adolescência que nos preocupa, mas também já nos preocupa muito esta ansiedade que também vai sendo muito potenciada pela forma como os adultos estão cada vez mais ansiosos. Não é? Os horários, o stress, logo eu como mãe já estou ansiosa de manhã e isso vai sendo quase que passado por modelo também muito para as crianças, porque nós temos identificado muitas situações de ansiedade, depressão também. A depressão está a ser também uma fase já diagnosticada, às vezes até na própria primeira infância, e isto porque mães deprimidas há uma predisposição também para o modelo, não é? Há uma fraca interação, há uma fraca expressividade emocional e isso também pode comprometer. Por isso a depressão não se fala só na adolescência, mas já se fala na infância e na primeira infância também. Uma outra situação que se tem vindo também a verificar muito são as dificuldades na regulação emocional. E aí já estamos a falar da infância, do período normalmente da idade escolar, em que as crianças têm dificuldade em expressar corretamente aquilo que sentem, nomeadamente a frustração, e depois têm comportamentos desadequados e isso também condiciona muito depois o seu contexto académico e social. Por isso isto realmente é uma dificuldade que tem-se vindo a verificar com muita frequência. Depois as perturbações do comportamento também, que muitas vezes estão associadas também à hiperatividade e ao déficit de atenção, pela impulsividade da própria perturbação, mas nem sempre, não é? E aí também
Depois há uma necessidade de percebermos se estamos perante uma perturbação do comportamento ou se estamos perante uma perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Acho que, no fundo, estas situações são aquelas que mais fazem vir crianças e adolescentes aos contextos de saúde. Muito assim. Considera que ainda existe alguma resistência ou tabu junto dos profissionais da área e até pelos próprios pais em abordarmos este tipo de questões da saúde mental dos jovens? Sim, a saúde mental, eu acho que não traduz um tabu tão grande como se nós falarmos em doença mental. Contudo, os serviços não se chamam de saúde mental. Por norma, temos um serviço de pedopsiquiatria ou de psiquiatria da infância e adolescência, dependendo do contexto ou da nomenclatura, não é? E esse termo, de facto, psiquiatria, é muito estigmatizante. E tenho verificado que com a evolução também da própria comunicação social, de tornar a saúde mental, no fundo, mais potenciada em detrimento da doença, que as pessoas estão mais receptivas a procurar ajuda. Mas sim, nota-se sempre alguma resistência e o princípio é sempre muito: vamos ver se isto passa, ou ele se calhar está a ser mal educado, mas com o passar da idade a situação vai reverter e às vezes perdem-se algumas oportunidades de uma intervenção precoce. Por isso é importante que, na dúvida, eu aconselho sempre: se eu acho que este comportamento não é o adequado, tenho dúvidas se está tudo bem ou não com a criança ou com o adolescente, recorrer a um profissional da área descansa-nos enquanto pais ou enquanto professores de que realmente é uma fase do desenvolvimento e isto vai passar, ou então estamos perante um problema que precocemente diagnosticado ou identificado também tem uma intervenção mais facilitada e um prognóstico mais positivo. Enfermeira Verónica, e relativamente ao diagnóstico precoce, quais são os sinais a que os enfermeiros devem estar particularmente atentos? Eu costumo dizer que nós enfermeiros somos muito privilegiados por termos um leque de atuação muito abrangente, não é? E as pessoas nem sempre recorrem a um profissional de enfermagem porque há algum problema. Por exemplo, temos o exemplo de ir ao centro de saúde fazer vacinas, por exemplo, e que temos, no fundo, uma faixa etária alargada e precoce. Temos as vacinas iniciais, onde podemos estar muito atentos, por exemplo, à relação estabelecida com a mãe ou o pai e a criança, o bebê e depois a criança, aos relatos que os pais, no fundo, nos vão fazendo do comportamento da criança. Muitas vezes, chora muito, deve ter muitas cólicas, e podemos de facto perceber muito da rotina, da dinâmica que aquela família está a estabelecer para o seu bebê, sabendo nós que isto é o alicerce da saúde mental daquela criança, não é? Por isso, numa fase inicial, e quando falamos no bebê e na primeira infância, devemos estar muito atentos à interação que a criança estabelece, quer com a família, quer com o próprio profissional, não é? Como é que entra, como é que ele se posiciona, se até comunica, se traz um brinquedo e mostra ao profissional, se fica agarrado às saias da mãe e não estabelece comunicação nenhuma. Então nós aí podemos também explorar se é sempre assim, se é pelo contexto. E podemos estar a despistar, por exemplo, situações até de interação social, porque depois vem a questão de no infantário isto foi muito difícil, ele não ia, depois até, por exemplo, ao domingo à noite já dormia mal, né? No fundo vamos estando atentos àquilo que é a rotina da família, a rotina da criança, e podemos despistar e perceber muito das rotinas que depois podem condicionar ou não a sua saúde mental, como o sono, como a autonomia, a alimentação, e não estamos num contexto de saúde mental, não é? Por isso pode nem sequer ser um enfermeiro de saúde mental que está a prestar aquele cuidado, mas
Se houver este alerta da importância da intervenção precoce na observação, com certeza que isso depois também vai trazer uma mais-valia para aquilo que será o acompanhamento daquela criança ou daquela família. Muito bem. E como é que nós podemos construir essa relação terapêutica com crianças e jovens nas suas diferentes etapas do desenvolvimento? Isso é bastante diferente. Depois também temos sempre que fazer a diferenciação se é um contexto só com a criança ou só com o adolescente, ou se é, por exemplo, com a criança e com a família, né? Porque a abordagem depois também é diferente, mas há algo que é transversal a qualquer contexto, que é a observação, muito dinâmica, como eu costumo dizer, que nós estamos a fazer uma avaliação inicial, mas estamos muito receptivos às movimentações, não é? O simples pedir de um lápis para pintar, ou de dizer à mãe que quer comer umas bolachas, ou de um adolescente ser questionado alguma coisa e a mãe vem e responde, ou se é o próprio adolescente. Por isso, a nossa observação é, eu diria que assim, o primeiro item de ação, não é? Depois é muito importante a escuta ativa. A nossa natureza é muito de quase não deixar terminar a conversa e já estarmos quase com soluções ou com um contexto até de interrupção, não é? E nesta área é muito importante nós darmos de facto tempo para que a pessoa se sinta ouvida. Por isso a escuta ativa, na minha perspectiva e na experiência que tenho tido, acho que é sim uma ferramenta muito importante para o estabelecimento depois da relação terapêutica. Também considero muito importante o não julgamento. Ouvir sem julgar, porque as pessoas que nos procuram, quer seja a criança que nunca nos procura diretamente, a criança vem sempre por intermédio dos pais, não é? Mas os adolescentes às vezes já têm um bocadinho essa consciência, os mais velhos, e pedem ajuda, mas há sempre uma tendência de pôr no outro quase que a culpa do seu estado, não é? Isto se calhar está a acontecer assim porque tu também... e o não julgamento num contexto clínico, neste contexto de enfermagem, eu acho que vai potenciar muito essa relação terapêutica e a forma como nós depois vamos trabalhar. Se trabalharmos com crianças, o lúdico, a história, os fantoches, o desenho são o nosso material. Eu costumo dizer que sou uma privilegiada por trabalhar a brincar, porque não se faz intervenção psicoterapêutica com crianças sentado com uma secretária à frente e com barreiras, não é? Por isso nós interagimos com aquilo que é o meio da criança, e o meio da criança é lúdico, não é? Se estamos a falar de um adolescente, já não estamos a falar de uma dimensão tão lúdica, mas também não estamos a falar de uma intervenção de muita formalidade. Descontrair, utilizar no fundo muito a empatia para que perceba que está a ser ouvido e que nós também percebemos o que se está a passar e que estamos ali no fundo para ajudar a encontrar uma solução, que será o próprio também a descobri-la e não a condicionar a estratégia a esta. Com as famílias em particular, já estamos a falar num domínio do adulto e estamos a falar muitas vezes no aconselhamento. E o aconselhamento, depois de uma observação, de uma escuta ativa, já depreende um bocadinho mais direcionar o problema que levou aquela família lá para aconselhar a utilizar determinado tipo de estratégias, nomeadamente, por exemplo, competências parentais diferentes daquelas que estão a ser utilizadas para melhorar, por exemplo, o comportamento do seu filho no contexto das atividades familiares ou nas atividades de vida diárias. Por isso adaptamos sempre, mas a observação, a escuta ativa, a empatia e o não julgamento considero que são ferramentas fundamentais para a nossa prática e para estabelecer essa relação terapêutica. Analisando aqui os problemas e os desafios mais comuns na prática,
O que é que o enfermeiro deve fazer quando a criança ou o jovem não consegue verbalizar aquilo que está a sentir, mas sabemos que há aqui algumas alterações de comportamento? Numa fase inicial, vamos muito às ferramentas que falei anteriormente, não é? De observar, de dar espaço, de perceber quais são os gostos, se gosta de pintar, se gosta de escrever, se gosta de brincar e com que tipo de brinquedos gosta de brincar. No fundo, a função do enfermeiro passa muito por, numa fase inicial, avaliar pelo que viu, colher dados necessários para depois conseguir chegar ao mundo interior da criança ou do adolescente, porque muito poucas são as crianças ou os adolescentes que chegam ao contexto de gabinete e começam a falar daquilo que é o seu problema. Grande parte das vezes eles nem sequer sabem porque é que para lá vieram. Nas crianças, os adolescentes dizem: isto é uma coisa da minha mãe ou dos meus professores e eu não queria nada estar aqui. E então a forma que nós temos de chegar passa muitas vezes por exemplo, recursos, baralhos de cartas, de emoções, criar cenários que potencie falar sobre a tristeza. Não é sobre a minha, é sobre a tristeza no geral. Mas quando eu estou a potenciar uma comunicação expressiva, sabemos que naturalmente, eu não estando a falar na primeira pessoa, aquilo que eu estou a transmitir é aquilo que se passa comigo, não é? É um bocadinho como o fantoche. E eu não consigo, se calhar, falar diretamente, mas se eu estiver aqui a contar uma história, eu vou conseguir extrair da comunicação através do fantoche aquilo que é, no fundo, a vivência interna daquela criança ou daquele adolescente. Sem dúvida. Sabemos que atualmente o excesso de utilização de redes sociais, de tecnologias, está sem dúvida a impactar na saúde mental dos mais jovens. De que forma é que os enfermeiros devem então abordar esta questão com os adolescentes e os pais? Sim, isto é um desafio muito grande para nós, aliás, eu diria para nós, sociedade, porque os adultos são, no fundo, pessoas que viveram uma geração diferente sem esta rede, eu não diria sem internet, mas esta rede social virtual, não é? E desde a pandemia para cá, tem-se verificado realmente algumas situações que têm despertado na comunidade científica muito interesse em perceber o impacto que tem a utilização excessiva e depois também o que é o excessivo. Não é? Se há uns anos atrás nós fazíamos estudos e fazíamos no fundo psicoeducação de não deve estar mais que 2 horas em frente ao ecrã, estávamos a falar de um ecrã de televisão. E o impacto de um ecrã de televisão é diferente de um impacto de um tablet ou de um telemóvel. Por isso nós temos cada vez mais cedo as crianças, eu diria os bebés, expostos aos telemóveis, porque é aquela ferramenta que está sempre connosco e que os adultos os providenciam, nomeadamente na hora da alimentação. Quem é que nunca esteve no restaurante a ver uma família e o telemóvel pousado encostado à garrafa da água, por exemplo, para a criança comer a sopa, porque não come se não estiver a ver ecrã. E isso é diferente de ser o próprio jovem a querer ter o seu telemóvel e a fazer a gestão da sua rede social. Por isso, aqui há sempre que termos presente que o digital existe, tem que haver uma educação digital cada vez mais precoce, nomeadamente até no âmbito das disciplinas de cidadania, que são disciplinas que no fundo estão a par daquilo que são as dificuldades dos momentos, e acho que faz sentido que os jovens e as crianças percebam o impacto que tem, por exemplo, o excesso de tempo no telemóvel, mas não podemos, no fundo, responsabilizar também as famílias de uma forma muito punitiva, de que se ele tem é porque lhe permite que tenha, porque depois também há o contexto social. Por isso eu acho que aqui é muito importante nós percebermos que isto faz parte da atualidade, da vida das pessoas, que os pais são modelo
por isso também é importante apelarmos muito a percebermos como é que são as dinâmicas familiares por parte do adulto no que diz respeito à utilização de redes sociais e de tempo no digital, porque senão faz faísca, não é? O pai diz, tu não podes estar, mas o pai está com o telemóvel e depois isto gera, no fundo, conflitos difíceis de gerir, que não têm a ver só com o digital, mas depois também tem a ver com a relação que se estabelece. Por isso eu acho que é muito importante, sem julgamentos, perceber o que é que a família considera como algo normativo e se tem ou não implicação no seu contexto de vida, nomeadamente no que diz respeito ao sono, porque muitas perturbações do sono começam a surgir pelo excesso de tempo no ecrã, nomeadamente à noite, que é o ir dormir com o telemóvel e estar com o telemóvel, não é? Por isso, quando começa a haver um comprometimento do sono, a irritabilidade, a identificação com os modelos, as meninas mais a questão da aparência física, os rapazes noutros domínios, mas eu quero ser como aquele, então vou fazer para que aquilo aconteça, não é? Se começar a haver este comprometimento com aquilo que são as rotinas e o autocuidado da própria do adolescente, que eu diria que aqui é mais uma questão mais até da adolescência, há que estar atento. E também não podemos descartar que já está no domínio das dependências esta questão do digital, não é? Por isso, se estivermos a falar de uma questão de incapacidade de largar o jogo, as redes sociais, tem que haver mesmo uma intervenção especializada para que seja restabelecido, no fundo, a saúde mental daquele jovem, e passa muito também por facultar literacia, tanto aos adultos como aos jovens. Sem dúvida, sim. Enfermeira Verónica, situações mais complexas, como as que ouvimos falar, por exemplo, de automutilação, ideação suicida, a ansiedade generalizada, qual é que deve ser o papel do enfermeiro nestas situações? Pronto, no fundo, como eu disse logo no início, nós temos o privilégio de estar em muitos contextos onde estão as crianças e os adolescentes. E, por exemplo, o contexto escolar é muitas vezes um domínio onde isso é identificado pelos pares ou pelos professores. E os enfermeiros que fazem saúde escolar podem ser um veículo ali fundamental para essa identificação, né? E nesses casos estamos sempre a falar depois de uma intervenção que terá que passar pela especialidade, não é? Uma referenciação para uma intervenção que depois terá provavelmente um domínio multidisciplinar. Mas essa identificação precoce dos casos de automutilações, as tentativas de suicídio, ou pelo menos a ideação suicida, às vezes as questões de bullying também, são muito mais facilmente identificadas fora do contexto familiar, e aí estamos a falar da escola, do que no contexto familiar. Por isso os enfermeiros têm essa oportunidade. No fundo, o que é importante? É estarmos despertos para essas questões. Porque se nós estivermos muito focados no plano, por exemplo, pré-definido da saúde escolar, estamos muito focados nas questões físicas e nas necessidades educativas especiais, e não há, no fundo, guidelines específicas para integrar a saúde mental de uma forma estruturada na saúde escolar. E aí nós teríamos um resultado muito mais positivo se houvesse essa identificação precoce do enfermeiro especialista, que está muito mais apto a identificar essas situações do que um enfermeiro de outra especialidade, por exemplo. Que tipo de iniciativas de prevenção ou de educação é que devem ser levadas a cabo? Por norma, a promoção da saúde mental na infância e adolescência é feita em contexto escolar, porque é o contexto onde eles vivem. E há alguns programas definidos, nomeadamente pela saúde escolar, outros que, por exemplo, as escolas
propõem às equipas comunitárias de integrar, por exemplo, temáticas. Vamos imaginar que há vários casos de tentativas de suicídio, por exemplo. Há um programa que é desenvolvido por enfermeiros, que é o Mais Contigo, e é um programa de prevenção do suicídio. Por isso a escola pode, no fundo, requerer esse programa, e os enfermeiros, que normalmente estão nas unidades de cuidados na comunidade, vão às escolas aplicar esses programas ou fazer psicoeducação ou literacia em vários domínios da saúde mental, dependendo muito daquilo que vai sendo reportado pelos professores, como as necessidades maiores de aumento da promoção da saúde mental da população da sua escola. Muito bem. E quais são as mudanças que considera mais urgentes que devam ser implementadas para conseguirmos melhores resultados nesta área da saúde mental? Eu considero que é fundamental nós começarmos a investir na primeira infância, isto é, no jardim de infância. A maior parte dos programas, a maior parte das intervenções estão muito mais direcionadas a partir do primeiro ciclo. E muitos deles já numa fase de 9º ano, 8º, as questões da ansiedade. E eu vejo isto como importante, mas numa fase, se nós temos um excesso número de jovens com ansiedade, na minha perspectiva e também um bocadinho enquanto investigadora nesta área, é muito importante nós fazermos o diagnóstico da situação. E a mim faz-me sentido perceber porque é que nós temos uma quantidade tão elevada de jovens ansiosos. Porque o que é que eu vou trabalhar naquele momento? Um problema. Se eu começar desde cedo, no jardim de infância, por exemplo, a trabalhar programas de expressão emocional, de literacia emocional, onde isso faz parte do vocabulário, como aprender as cores, como eu costumo dizer, ou as formas geométricas, quando chegam à adolescência isto não é o bicho-papão. Eu percebo porque é que estou ansioso, porque tenho medo disto que vai acontecer. E aí teremos de facto situações de ansiedade patológica e não situações de ansiedade que vão sendo arrastadas e que depois vão sendo, no fundo, minimizadas com literacia, mas que impacto é que isso depois vai ter na vida adulta? Nós vamos conseguir que o adolescente com 16 anos deixe de ser ansioso e passe a ser depois um adulto onde isso, porque teve umas sessões na escola sobre a ansiedade e sobre a importância, por exemplo, do mindfulness ou do relaxamento? Eu acho que é prioritário nós estabelecermos uma comunicação efetiva com os jardins de infância, onde vamos começar a potenciar. Não quer dizer que vamos deixar de fazer ao longo da escolaridade, mas investir naquilo que é o alicerce e depois colhermos os frutos disso, que é agora que investimos na primeira infância, que resultados estamos a colher nos nossos jovens e depois na nossa população adulta daqui a 10, 15, 20 anos. Não é? Exatamente, começarmos aqui desde cedo, é fundamental. De que forma é que a formação contínua vai então fortalecer a prática dos enfermeiros? Quais são as competências essenciais para os nossos profissionais da área da enfermagem que devem ser melhoradas, desenvolvidas? A área da saúde mental é uma especialidade, não é, da enfermagem, não é? Saúde mental e psiquiátrica, e não quer dizer que só os enfermeiros que têm esta especialidade é que devem ter algumas estratégias e intervenções no domínio da saúde mental. Até porque a disciplina de saúde mental faz parte da formação base dos enfermeiros na licenciatura. Mas depois é preciso nós direcionarmos muito daquilo que é a nossa formação para a nossa ação. Se eu estou a trabalhar na área cirúrgica, por exemplo, não quer dizer que a saúde mental não tenha lá um lugar, mas é diferente daquilo que eu preciso se fizer, por exemplo, saúde escolar. Eu até nem sou do domínio da saúde mental, mas se eu estou a fazer saúde escolar, eu vou me ver confrontada com situações que não são só físicas, mas que também envolvem a saúde mental. Por isso, a formação contínua, nomeadamente no que diz respeito à saúde mental da infância e adolescência, deve ser muito direcionada para aquilo que serão as práticas dos enfermeiros. Né? Se eu tenho a oportunidade de promover
programas em contexto de saúde escolar, eu tenho que me formar nesse programa para o poder implementar. E aí sim eu estou a desenvolver aquilo que é uma competência acrescida à minha formação de base. Por isso, eu costumo dizer que isto nunca se para. Quando se trabalha na saúde em geral, nós nunca paramos porque há constantemente mudanças, há situações novas, há programas novos. Então, o que é que eu considero importante? Que o enfermeiro tenha esta motivação para perceber o que há no domínio disto que eu estou a fazer agora. E ao explorar isso, vai encontrar, por exemplo, esta especialização avançada, que foi criada para potenciar, no fundo, práticas de cuidados de enfermagem direcionados para a saúde mental da infância e adolescência. Por exemplo, esta questão de um livro infantil, que é uma ferramenta de promoção de saúde mental na primeira infância, que através de uma história infantil nós conseguimos fazer literacia, brincar e também promover uma comunicação entre a criança e o adulto, que pode ser o profissional, mas que também pode ser o pai ou a mãe. Isto num contexto mais acessível. Depois podemos ter, por exemplo, um programa de promoção da expressão emocional na primeira infância, que é um programa que os enfermeiros vão desenvolver no contexto de jardim de infância. Portanto, entre os 3 e os 5 anos as crianças podem ter esse programa onde vão aprender a conhecer as emoções, a gerir as suas emoções, a perceberem o que é esta questão da empatia, numa fase precoce. Por isso, a formação é indispensável a uma prática de cuidados de enfermagem de qualidade. Chegamos assim ao final de mais um episódio do podcast A Voz da Enfermagem. Agradecemos uma vez mais à enfermeira Verónica Pereira pela colaboração e pela troca de insights tão valiosos na área da enfermagem de saúde mental infanto-juvenil. Se gostou deste episódio, convidamo-o a seguir o nosso podcast e a partilhar com colegas e amigos. Fique atento aos próximos episódios, porque há muito mais para ouvir e discutir sobre o presente e o futuro da enfermagem. Até breve.